Olá, isso é Literatura para a Vida, eu sou Luciane Raposo e hoje eu quero comentar uma tendência que tenho observado nos últimos tempos. É claro que nós estamos passando por uma curva civilizacional. Quem estuda história, geopolítica, literatura, filosofia, entende que a sociedade ocidental, principalmente, está passando por uma redescoberta de uma vida mais analógica, menos digital. Agora há pouco saiu uma notícia em diversos veículos informativos sobre a Suécia abandonando a educação digital quase que completamente. E um dos pontos interessantes é quando a matéria diz que criança precisa aprender a ler e a escrever e a pensar e construir o seu conhecimento lógico matemático com papel, com presença e com conexão real. Mas a questão é que todas as vezes em que nós nos deparamos com um erro, queremos voltar imediatamente e resolvermos essa situação como se fosse um passe de mágica. Isso dá origem a comportamentos às vezes bastante como eu direi, a comportamentos bastante radicais, no sentido oposto. É como se você tivesse errado o caminho para a direita, então agora você pega apenas o caminho para a esquerda. Lembrando que existem atalhos e outras formas de prosseguir. Nesse sentido, no Brasil a gente tem visto muitas pessoas, principalmente novos autores, usando a seguinte frase. Eles dizem mais ou menos o seguinte: olha, o importante é ler, leia apenas aquilo que você gosta, aquilo que te interessa, aquilo que é leve, aquilo que você pode ler em um dia. Você já tem uma matéria no veículo informativo hoje é domingo, e eu vi rapidamente uma matéria falando sobre isso. Para pessoas que têm ansiedade, que querem ler rápido, pessoas que não têm concentração, são indicados os livros tal, tal e tal. Lembrando que livro não é receita médica, e mesmo a receita médica precisa ser personalizada. E qual é o problema nesse sentido? Primeiro, a generalização. Então, se você é uma pessoa que tem ansiedade, você não pode ler um livro mais longo, mas ler nos faz desacelerar. E o desacelerar nos ajuda a controlar, sim, questões associadas à ansiedade. Depois, a concentração é algo que se constrói ou reconstrói. Ela é muito pautada na nossa forma de redefinir os nossos hábitos e de insistirmos quando as coisas parecem difíceis. Por que eu falo isso? Porque quando você diz para uma pessoa, leia o que você quiser, leia só aquilo que te interessa, leia só aquilo que é divertido, aquilo que é um comfort book, aquilo que é agradável para você. É a mesma coisa da tendência a essa educação fofinha das crianças, em que nada pode incomodá-los, em que nada pode ser tolerado por eles, em que nada pode tirá-los dessa zona de conforto. Ler não é uma habilidade natural do ser humano, isso está mais do que comprovado. As últimas décadas deixaram bem claro para nós que ler é uma habilidade que nós adquirimos com o passar dos séculos e fomos aprimorando. Mas numa época em que o livro é cada vez mais acessível, apesar dos valores altíssimos em países como o Brasil, mas existem outras formas de obter os livros, como bibliotecas públicas em determinados lugares, bibliotecas particulares também, empréstimos, sebos, é uma série de caminhos. Essa tendência a minimizar a leitura e a torná-la apenas forfã, uma leitura de conforto, uma leitura de distração, é a mesma tendência a tornar o ensino das crianças uma coisa apenas divertida. Há um debate também no sentido de deixar claro que o professor não é artista, o professor não tem que fazer performance em sala, o professor tem que ensinar, lecionar. Quem educa são os responsáveis. Mas a gente percebe que há toda uma tendência a uma educação espetaculosa,
uma educação em que tudo se transforma num grande espetáculo para manter a atração das crianças. E isso também se refere aos adultos e se refere à leitura. Quando você lê apenas aquilo que está na sua zona de conforto, ou aquilo que lhe traz um prazer imediato, você está tirando da leitura a principal habilidade dela, a principal razão pela qual nós deveríamos ler todos os dias. A capacidade de transformarmos nossos cérebros. Nossos cérebros, nossa cultura, nosso repertório, nosso comportamento, nosso modo de vestir, de falar, de pensar, de tudo. A leitura, ela modula o cérebro de uma forma que nenhuma outra atividade faz. E nesse sentido, ela nos torna outras pessoas. Então, essa questão de só leio aquilo que me traz prazer imediato é como aquelas pessoas que nunca conseguem desenvolver um relacionamento a longo prazo porque querem só as emoções. E emoção é diferente de sentimento. A leitura de livros precisa ser encarada, sim, como uma atividade que às vezes vai fazer com que a gente se sinta meio burrinho em alguns momentos. Quando você começa a ler aquele livro e aparentemente ele é um desafio para você. Aquele livro que aparentemente não teria nada a lhe dizer e quando você termina você diz, uau, era exatamente disso que eu estava precisando. Pessoas que vivem sempre na zona de conforto são aquelas que molham apenas os dedinhos dos pés na beirinha da praia. Elas não mergulham para águas mais profundas porque pode incomodar e pode destruir o visual que foi montado, pode destruir a imagem que elas passam para as pessoas. Do mesmo modo, aprender, principalmente aprender idiomas, é algo que nos tira do nosso conforto, da nossa zona de conforto, porque nos expõe à sensação de que nós não sabemos. E costumamos associar a sensação de não saber à burrice, quando na verdade é só um estágio de desenvolvimento. Então a leitura, ela nos ajuda no sentido a desenvolvermos habilidades e os conhecimentos vêm a partir do momento que criamos conexões. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho sempre vários livros em andamento, porque lendo há 45 anos, eu não consigo ler um livro só ao mesmo tempo, porque eu passo muito tempo no trabalho, eu sou uma leitora de rua também, né? No supermercado, na fila de qualquer lugar que eu tenho que esperar, eu levo um livro comigo. Inclusive na Bienal eu comprei alguns livrinhos pocket, porque leitores de rua não podem levar os calhamaços. Tem alguns aqui, outros lá, embora eu ame os meus calhamaços. E aí eu comprei alguns livros assim. E eu queria comparar com vocês nesse sentido. Por exemplo, esse aqui é um calhamaço. Ele tem que ser lido aos poucos, ele está sendo todo anotadinho, porque é um livro que está me trazendo mais repertório para o livro que eu estou começando a, digamos, trabalhar no projeto de um novo livro de ficção. Esse aqui é fofão. É um livro que eu queria ter físico, porque eu tenho no Kindle. É o Detetive Parker Pyne, da Agatha Christie, um dos menos conhecidos, mas tem uns contos interessantinhos, principalmente os primeiros. Contos são bem interessantes. E é um livro que eu estava lendo antes de dormir, estava lendo no momento que eu queria relaxar, no momento que queria só curtir. Esse aqui é um livro de filosofia beneditina. E é interessantíssimo porque, vou até fazer um vídeo só para ele depois, porque não é só uma questão de religião. E o autor, esse monge, Anselm Green, nunca sei pronunciar o nome dele direito, mas eu tenho diversos livros desse autor e leio esse filósofo há anos. E ele está traçando aqui um retrato muito interessante sobre o desperdiçar a vida, que não tem a ver com o ativismo, mas tem a ver com o medo de comprometer-se com algo, tem a ver com narcisismo, egocentrismo, é bem interessante. Então, esse eu vou lendo aos poucos, geralmente, antes de dormir, às vezes quando eu levo para a igreja. Esse aqui é o livro que eu leio na hora do recreio das crianças na escola. Então, quando eles voltam do recreio, a gente faz 5 minutos de silêncio, senão eles serão reprovados 7 vezes para dar azar. E eu estou lendo aos poucos. Como estou em recesso, o que eu fiz com ele? Ele vai voltar
para o cantinho, não é exatamente aquele, mas vou voltar para o cantinho e vou retornar a esse livro quando eu voltar à escola. Esse aqui é o livro da graduação de História. Sim, estou fazendo outra graduação. Da graduação de História, que está indo no ritmo dela, porque eu não tenho interesse em ser professora de História, mas é uma área que me interessa muito, me ajuda bastante. E que eu terminei de ler agora, que vou fazer as avaliações no meu ritmo. E esse aqui, porque tem relação com o curso que estou gravando para católicos. O que significa? Estou lendo todos eles ao mesmo tempo? Não. Mas eles estão todos encaixados ali no projeto. Então, eu estou lendo gradualmente. E não, eu não preciso ler todos ao mesmo tempo. Eu posso focar mais em 2 numa semana e concluo e passo para o outro. Mas o que eu quero dizer é que a gente não lê só porque está querendo se divertir. A gente não lê só aquilo que nos interessa, naquele interesse bem restrito da zona de conforto. A gente não lê só aquilo que a gente gosta. Talvez essa seja a melhor frase. Assim como a gente não come só aquilo que a gente gosta, a gente não faz exercício físico só porque gosta, muita gente não gosta, a gente não trabalha só porque gosta, e também tem gente que não gosta. O que eu quero dizer é que a leitura é uma necessidade. Então, eu não tenho muito tempo para ler. Vai pegando devagarinho. Se você for ler um livro de 50 páginas e ler uma página por dia, 50 dias que você terá terminado, porque de qualquer modo esses 50 dias vão caminhar na sua vida, vão transcorrer na sua vida. Mas a frase só leio o que eu quero, só leio se for uma coisa curtinha, só leio se for algo que me interessa muito, isso reduz a nossa cultura, reduz a nossa transformação, reduz a nossa bagagem, reduz a nossa capacidade de desenvolver traquejo, não só social, como profissional, familiar, emocional. É como aquela pessoa que está sempre circulando, sempre no mesmo lugar. Se você faz sempre as mesmas coisas do mesmo modo, seu cérebro não vai se desenvolver, sua vida não vai se desenvolver. Porque na zona de conforto, nem grama cresce direito, porque você está sentado em cima da grama. Nesse caso, como escritora, claro, eu leio mais do que seja habitual para a maioria das pessoas, como educadora literária também. Mas o que eu quero dizer é que a gente não lê só aquilo que a gente quer. A gente lê quando tem um intuito por trás, tem um objetivo, porque quer conhecer uma outra literatura, quer aprofundar conhecimentos e quer, acima de tudo, se transformar em outra pessoa. Porque não existem fórmulas prontas para conquistar aquilo que se quer na vida. E essa imagem que se passa na internet de que em 6 meses a pessoa está milionária e tem milhões de seguidores, mas 6 meses ela está... A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de maratona. São 42 quilômetros, se eu não me engano, em homenagem àquela região de maratona. Mas, acima de tudo, se ler não é uma habilidade natural e nós estamos desenvolvendo ao longo de milhares de anos, há uma razão para isso. A leitura nos torna pessoas melhores. E, às vezes, sair da nossa zona de conforto e insistir naquilo que nos parece chato, cansativo, demorado, talvez não seja pelo esforço de insistir, mas pelo sentimento de que não estamos brilhando instantaneamente, não somos incríveis de uma hora para outra. E, de modo geral, o ser humano detesta não ser incrível. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos ser, humanamente, pessoas que não fazem só aquilo que querem, mas, acima de tudo, fazem aquilo que acreditam que é capaz de transformar as suas vidas.